eventuality. O ano é 2030. Uma tripulação chega à Lua, enquanto na Terra, crises crescentes climáticas e de energia ameaçam sair do controle. A missão da tripulação é testar uma nova máquina de mineração projetada para extrair uma fonte preciosa do solo lunar e trazê-la de volta para a Terra. Se a máquina conseguir coletar o bastante desse elemento raro, ele poderia gerar um novo tipo de produção de energia na Terra, uma que não produza nenhum gás de efeito estufa ou lixo radioativo. O destino da economia mundial e a saúde do planeta dependem do retorno da tripulação com essa carga preciosa. Essa é apenas uma forma para que nossas vidas possam ser transformadas se a humanidade conseguir lidar com o enorme desafio de minerar a Lua. Ciência viva. Mineração na Lua. A 385 mil quilômetros está o único satélite natural da Terra, a Lua. Formada há bilhões de anos, ela é uma presença constante desde o início da espécie humana. Mas o que parece ser uma rocha sem vida no céu à noite pode ser um tesouro de recursos não utilizados. Há 100 anos, quando se pensava na tundra, imaginava-se uma área desértica, desolada e sem utilidade. Agora sabemos que a tundra poderia ser uma das propriedades mais valiosas do planeta Terra. Nossa percepção da Lua também pode mudar da mesma forma. A Lua tem sido vítima há bilhões de anos de asteroides, micrometeoroides, ventos solares e raios cósmicos bombardeando sua superfície. Eles estão constantemente bombardeando a sua superfície em velocidades muito altas, talvez 20 vezes mais do que a velocidade de uma bala, partindo das rochas que viram um material granuloso muito fino. Essas colisões microscópicas são tão intensas que a superfície se desintegra com o impacto, incrustando elementos dentro do solo lunar que é chamado de rególito. Tudo aquilo que o Sol cuspir atingirá a Lua e parte disso permanecerá lá. E isso é muito interessante em termos de recursos. Porque grande parte do que sai do Sol é hidrogênio. Cerca de 4% é hélio. E isso vai se incrustando nos minerais, vidros e no pó da Lua continuamente. Esses gases presos no rególito são os recursos preciosos que os especialistas em mineração na Lua estão em busca. Capturando esses gases, evitaríamos que as tripulações espaciais precisassem trazer esses tipos de suprimentos essenciais da Terra. Poderia ser um dos motivos para tornar realidade uma colônia lunar permanente. Mas tem mais. A Lua pode ser a solução para todos os problemas de energia da Terra. Um homem que acredita nessa incrível possibilidade é o Dr. Harrison Smith. Em 1972, ele foi o único geólogo a visitar a Lua. Eu fui designado para a última missão à Lua, a Apollo 17. Ele, junto com outros astronautas do programa Apollo, percorreram diferentes regiões da Lua e retornaram com 382 quilos de rególito e rochas lunares para estudos na Terra. As rochas são muito parecidas com as rochas da Terra em vários sentidos, mas elas são inconfundivelmente lunares e o solo é muito diferente de tudo que vimos na Terra. O gás com que o Dr. Smith e seus colegas da Universidade de Wisconsin e Madison ficaram tão empolgados é um isótopo leve do hélio chamado hélio 3. É um tipo de hélio que tem menos um nêutron do que o hélio 4 típico, que usamos para encher balões aqui na Terra. Então, o que tem de tão espetacular no hélio 3? Ele é um combustível quase ideal para a energia de fusão. Imagine uma forma poderosa de energia que não produza qualquer gás de efeito estufa ou lixo radioativo. Isso que é genial em usar hélio 3 em energia de fusão. Diferente da Terra, onde a atmosfera filtra a maioria dos raios ultravioletas nocivos e outras partículas do Sol, incluindo o hélio 3, a Lua não tem atmosfera para proteger a sua superfície. Depois de 4 bilhões de anos de partículas solares golpeando o Sol lunar, Schmidt e seus colegas acreditam que existe hélio 3 suficiente no rególito que justifica extraí-lo e trazê-lo de volta para a Terra. O hélio 3 é o santo graal do processo de fusão. A fusão é o que faz o céu noturno brilhar.
É o segredo das estrelas. Usar o hélio 3 na energia de fusão é tentador, porque oferece grandes vantagens sobre os combustíveis naturais sujos e as atuais usinas de energia por fissão nuclear. Para começar, a fusão do hélio 3 é muito mais eficiente do que a energia de fissão. As reações da fissão produzem calor que é usado para transformar água em vapor. Depois, esse vapor ativa turbinas para produzir eletricidade. E já que nenhum processo é 100% eficiente, energia é perdida a cada etapa. Mas a fusão de hélio 3 pula do calor e vai direto ao que interessa. Ele produz um próton quando se liquefaz. E esses prótons podem ser convertidos diretamente em eletricidade. Não é preciso perder em eficiência passando pelo que se chama ciclo de calor. Uma segunda vantagem da fusão do hélio 3 é que é um processo limpo. A fissão nuclear e outros tipos de fusão criam um subproduto perigoso, lixo radioativo. A razão para essas grandes diferenças pode ser encontrada dentro da escolatura atômica dos combustíveis. Dividir átomos pela fissão produz nêutrons radioativos, mas a fusão do H3 produz prótons não radioativos que são convertidos diretamente em eletricidade. E isso potencialmente faz grande sentido, não só comercial, como também ambiental para nós. Um combustível de fusão limpo para usar aqui na Terra como alternativa parcial aos combustíveis naturais. Apenas 100 quilos de hélio 3 trazidos para a Terra poderiam ativar uma usina de fusão de 1000 megawatts por ano. É energia suficiente para iluminar uma cidade como Dallas, no Texas. Mas produzir hélio 3 na Lua não seria uma tarefa fácil. Existe muito mais hélio 3 na Lua do que na Terra. Mas existem apenas 20 bilhões no solo. Isso significa peneirar 3/4 de 2,5 quilômetros quadrados, área igual a 400 campos de futebol e 3 metros de profundidade para criar 100 quilos de combustível. E até agora ninguém inventou uma máquina que chegasse perto de coletar tal quantidade de solo e processá-la em combustível. Um colega meu comparou a mineração do hélio 3 a tentar tirar ouro da água do oceano. Existe ouro na água do oceano na ordem de 2 partes por bilhão. Ninguém buscou uma forma econômica de extrair ouro da água do oceano. Outro grande obstáculo é que a única forma do hélio 3 ser aproveitável é se for trazido de volta à Terra. Transportar petróleo por todo o mundo na tanque custa algumas centenas de milhares de dólares. Mas trazer o hélio 3 da Lua numa espaçonave tem custo estimado de centenas de milhões de dólares. A que esses problemas de transporte e salvação sejam solucionados, parece bastante provável que alguém se dê o trabalho de explorar o hélio 3 e construir uma usina de fusão. Parece que a única forma do hélio 3 ter a chance de se tornar viável economicamente é se a tecnologia e infraestrutura de mineração lunar fosse primeiro desenvolvida por outras razões. De fato, a NASA está explorando formas de construir uma colônia na Lua. A princípio, parece impossível, absurdo. Pegar rocha lunar estéril, desprovida d'água, desprovida de... E dela, talvez, criar um jardim do Éden. Mas sim, é absolutamente possível. Mas primeiro os cientistas devem começar com o fundamental. A NASA precisa de uma máquina capaz de escavar o solo lunar. E uma forma de encontrar essa máquina nova e revolucionária é uma competição divertida e inovadora da qual a NASA participa. Ela se chama de Desafio à Escavação do Rególito. Durante 2 anos, equipes de todo o mundo foram convidadas para apresentar suas invenções de escavadeiras lunares para competir pelo primeiro prêmio, a bela quantia de $500 mil. Hoje, 10 equipes chegaram ao Cal Poly Campus, em São Luís Obispo, na Califórnia, para participar da competição. Estudantes, muito obrigado, engenheiros, até fabricantes de brinquedos. Quer andar? Não, é brincadeira, não pode andar. Estão aqui para ver se seus projetos originais podem atender às necessidades e levar o prêmio para casa. As regras são simples. As escavadeiras têm que funcionar autonomamente como se estivessem sozinhas na superfície da Lua. Cada equipe tem 30 minutos para escavar e depositar 150 quilos de rególito simulado em uma área de 16 metros quadrados dentro de um depósito. O solo lunar simulado é um material fino semelhante à areia, feito de rocha vulcânica triturada. Os competidores usam máscaras para não inalar o pó para os pulmões. E o mais importante de tudo, a última regra é que cada equipe só tem uma chance de competir. No ano passado, um dos rapazes pediu para continuar. Eu posso mudar uma variável e dará certo.
Desculpe, você está na Lua, não pode fazer isso. Quando a primeira equipe se aproximou da área apelidada de Caixa de Areia e carregou sua escavadeira, ficou claro que não era brincadeira de criança. Essa escavadeira não conseguiu subir a rampa. É um dos muitos desafios que as equipes enfrentarão hoje. Uma escavadeira lunar é uma das muitas peças novas de equipamento especial que a NASA deverá construir para uma colônia lunar sustentável na Lua. E o primeiro requisito para qualquer tipo de equipamento será sobreviver no difícil ambiente lunar. Construir uma colônia aqui vai expor os humanos ao que o universo tem de pior para oferecer. Algum dia o hélio 3, um elemento raro que pode existir em quantidades grandes o suficiente para a mineração na Lua, poderia vir a ser a fonte de energia que livraria o mundo dos combustíveis naturais e da fissão nuclear radioativa. Mas isto é o pote de ouro no fim do arco-íris. Primeiro, a NASA deve ser capaz de instalar uma colônia lunar permanente. Isso significa descobrir como manter a vida num lugar que é totalmente inóspito. O programa da NASA de voltar à Lua se chama ISRO, uma sigla para a utilização de recursos in situ. Nós chamamos de viver às custas da Terra. À primeira vista, não parece que uma colônia viável possa surgir na superfície da Lua. Mas os humanos já criaram colônias em ambientes inóspitos na Terra. Algumas tiveram sucesso. Vamos ver desta forma. Las Vegas foi construída no deserto, que não tinha outra qualidade a não ser estar lá. E você sabe, eles a construíram, e olhe para ela agora. Mas lá era realmente um deserto. Foi a imaginação, a criatividade das pessoas que fundaram e construíram Las Vegas que a transformaram num lugar de importância. No deserto, as temperaturas sobem a níveis insuportáveis durante o dia e despencam à noite. Não há água ou refúgio dos elementos sem proteção. Os humanos não sobrevivem muito tempo ali. Mas a atmosfera da Terra protege os humanos das condições mais extremas do espaço. Na Lua, onde não há atmosfera, os perigos são muito mais sérios. O mercúrio sobe a 120 graus Celsius de dia e despenca a menos 157 graus negativos à noite. Um pequeno rasgo na roupa espacial exporá o colono ao vácuo do espaço. A morte virá em segundos, quando o sangue ferver. Não pelo calor, mas pela queda súbita da pressão atmosférica, como água evaporando subitamente. Outro perigo vem das explosões solares que podem escapar inesperadamente do Sol e atingir a superfície da Lua. Os colonos só teriam alguns minutos para encontrar abrigo ou morrer de uma intensa dose de radiação. A única forma de sobreviver na Lua é se os colonos estiverem protegidos dessas condições imprevisíveis. E existe uma maravilha natural aqui na Terra que pode oferecer à NASA alguma inspiração: tubos de lava. A grande ilha do Havaí é dominada por dois vulcões imponentes, Mauna Kea e Mauna Loa. E próximo dali, o Kilauea ainda mostra sua fúria cuspindo lava para a superfície. Os tubos de lava são os resultados de uma explosão vulcânica de lava quente. Essas explosões são tão poderosas que a lava flui pelo leito de rocha, derretendo o que foi uma vez rocha sólida e criando um caminho para uma nova lava fluir. Mas o que os tubos de lava têm a ver com as colônias lunares? O rególito lunar é ótimo em absorver a radiação solar e cósmica, e existem evidências de que a Lua tem tubos de lava antigos insinuando-se debaixo da superfície. A subsuperfície e os tubos desmoronados que formaram valas naturais na superfície da Lua poderiam oferecer um paraíso seguro para os colonos. Proteger as equipes daquele ambiente de muita radiação é importante. Um dos conceitos lá é enterrar os habitats nos tubos de lava ou, na verdade, usar o solo ou rególito para abrigar e cobrir os habitats e oferecer proteção contra a radiação. Construir alguma coisa no subsolo não seria tão difícil quanto parece. A NASA já teve grandes sucessos com habitats infláveis que sobreviveram em condições extremas, como na Antártica. E já que é dispendioso levar objetos pesados para o espaço, os habitats infláveis de pouco peso poderiam ter o formato perfeito para os tubos de lava lunares.
Os habitats infláveis são compostos de múltiplas camadas de tecido que nós pressurizamos e eles se expandem e depois são enrijecidos para oferecer uma estrutura sólida para a equipe viver. Esses habitats infláveis podem ser as sementes que permitam a Lua se tornar um mundo totalmente novo. Esse primeiro posto avançado que enviaríamos teria 2 barracões de construção e pequenos habitats. E depois poderíamos usar isso para começar a construir mais infraestrutura. E outros países viriam e trariam suas peças de maquinaria. E assim, a certa altura, teríamos uma cidade de Nova York multicultural, onde haveria línguas e pessoas diferentes. E comércio de lá para cá. Eu acho que esse é um futuro empolgante. A história da civilização é uma história de seres humanos chegando a novos lugares, encontrando recursos, criando indústrias e comércios novos. Deu certo aqui na Terra ao longo da nossa história. Não há razão para não dar certo na Lua. Mas providenciar habitats seguros é só um dos muitos obstáculos que a NASA deve enfrentar antes de considerar mandar um colono para a Lua. Eles também precisam escolher um local onde os colonos possam realmente viver às custas da Terra. E isso significa estar o mais próximo possível dos recursos. Como mineradores de ouro em busca de suas fortunas na Califórnia, os cientistas devem primeiro fazer algumas explorações para encontrar um local apropriado para a mineração. Escolher o local errado poderia ser a diferença entre vida e morte para os colonos. Os mineiros na Terra sabem tudo sobre assumir riscos para ter a sorte de encontrar recursos enterrados no solo. Eles sempre seguem 3 passos-chave para alcançar o sucesso. 1 é explorar, que é encontrar recursos, um local, quantidades e exatamente o que estamos procurando. 2 é escavar, que é o processo de cavar o mineral, o minério, onde aqueles recursos são encontrados. E, finalmente, extrair esses elementos ou esses materiais em que estamos interessados. Explorar a Lua também envolverá esses mesmos 3 passos: prospectar, escavar e extrair os recursos. Mas a execução é bem mais complexa do que qualquer produção na Terra. Atualmente, não há tecnologia de mineração que seja idealmente adequada para a Lua. Não se pode usar equipamento de solda comum. Não se pode usar motores de combustão interna. A gasolina não funciona na Lua. É preciso ter oxigênio para que a reação aconteça. Na Lua não existe ar que possa acionar a nossa máquina. Nós sabemos que o ambiente lunar é fatal para os humanos, mas também é incrivelmente rigoroso para as máquinas. O equipamento pode ficar danificado pelas variações extremas do calor. O vácuo do espaço desgasta as soldas, provocando vazamentos. A falta de umidade significa que mudanças estáticas podem alcançar níveis perigosos. E o solo lunar é extremamente fino e abrasivo. Expor eletrônicos ao rególito pode inutilizar uma máquina completamente após um curto período de tempo. Mas se a NASA conseguir superar esses obstáculos, então a possibilidade de uma comunidade mineradora lunar pode se tornar uma realidade. Instalar uma base lunar permanente funcional e autossuficiente na Lua pode ser comparável à construção das pirâmides. Apesar da enormidade do desafio, a recompensa poderia ser bem grande também. Os cientistas acham que no solo lunar existem gases presos que atendem às necessidades básicas da vida. Amostras lunares trazidas do equador da Lua durante a era Apolo revelaram que o oxigênio, o hélio e o hidrogênio liberados pelo Sol ficaram incrustados no solo. Mas a amostragem da NASA só representava uma área muito pequena da superfície da Lua. Nos anos 90, 2 satélites, Clementine e o Prospector lunar, examinaram remotamente grande parte da superfície lunar. A análise espectroscópica revelou que o oxigênio pode existir em toda a superfície da Lua. Impressionantes 40% de rególito contém compostos ricos em oxigênio e pode haver uma ampla quantidade de hidrogênio e possivelmente até gelo nas regiões polares. Mas os cientistas não podem ter certeza do que existe realmente lá até que retornem à Lua e obtenham mais amostras de solo para confirmar as observações remotas de satélite. Ab-Scarab, o protótipo de prospecção lunar da Universidade Carnegie Mellon, será capaz de fazer o que é preciso. Só no Discovery. De volta ao desafio da NASA em escavar o rególito, a busca continua por um protótipo que seja inteligente o suficiente para minerar a Lua sozinho e forte o suficiente para escavar o terreno lunar conhecido como rególito.
A equipe da casa, o Call Police Robotics, está aprendendo da forma mais difícil que projetar um robô que consiga se mover autonomamente pela caixa de areia simulando o solo lunar não é fácil. Desculpe, pessoal, esse é o robô mais chato que existe. Os juízes não são condescendentes com as equipes. Isso é ciência de foguete. É o tipo da coisa que a NASA, muitas universidades e organizações como a JPL fazem o tempo todo. E é fácil fazer parecer que é simples ver esse pequeno aparelho sair da espaçonave que pousa em Marte. Parece difícil mesmo. Várias equipes ainda têm uma chance de fazer essa difícil tarefa parecer fácil. Não há dúvida de que a autonomia é incrivelmente importante para qualquer robô que irá explorar a Lua. A Lua é coberta por quilômetros de desfiladeiros e valas irregulares. Além disso, os astronautas não poderiam sobreviver às condições extremas onde a NASA planeja mandar os primeiros prospectores autônomos. A NASA escolheu as crateras polares da Lua como seu primeiro local de prospecção em busca de recursos. Nunca antes exploradas, algumas dessas crateras são tão profundas e amplas quanto o Grand Canyon. Elas são tão profundas que estão em permanente escuridão e a temperatura média é de 225 graus Celsius negativos. Porque nunca recebem a luz do Sol e estão no espaço profundo, eles são cerca de 40 graus Kelvin acima de zero absoluto. Em zero absoluto, nada se move. As moléculas não se movem, então é extremamente frio. Então, por que a NASA quer começar a prospectar num lugar onde o grau de dificuldade é altíssimo? Porque a análise remota por satélite mostra que aquelas crateras escuras podem também conter muito hidrogênio, o ingrediente principal do combustível do foguete. E existe também a possibilidade de se encontrar o grande prêmio dos recursos lunares, água em forma de gelo. Nós esquecemos que os cometas são feitos de gelo. Eles são bolas de neve sujas flutuando no espaço. E muito raramente, em espaços de bilhões de anos, eles colidem com a Lua. A água poderia ser a maior descoberta que a NASA poderia encontrar. Não só teriam água para beber, como poderiam também separar as moléculas de oxigênio e de hidrogênio e assim teriam oxigênio para respirar e usariam o hidrogênio como combustível de foguete. Isso transformaria uma simples colônia de mineração lunar em um depósito de combustível de múltiplos propósitos, lançando tripulações do espaço profundo como nunca feito antes. Embora a ideia de usar o gelo lunar seja animadora, a realidade de prospectá-lo, depois escavá-lo e extraí-lo é um dos maiores desafios técnicos de todos os tempos. Mas isso não assustou os engenheiros no Centro de Robótica da Universidade Carnegie Mellon. A NASA recorreu a eles para achar seu prospector lunar, porque essa equipe tem uma habilidade para projetar robôs inigualáveis que já foram testados em condições extremas. Este é o galpão do Centro de Robótica e nos últimos 20 anos nós construímos uma série de robôs diferentes para a exploração. Alguns foram aposentados, como o Hyperion, que usávamos em regiões polares. Com o Zou, procuramos vida no Chile. Nós construímos robôs para operar em minas subterrâneas, Groundhog e Cape Crawler. O Scarab pode ser sua próxima grande realização se conseguir percorrer as crateras escuras e profundas da Lua por longo tempo e recolher amostras de diferentes áreas em busca de água e gases preciosos, também conhecidos como voláteis. Pretende-se que o Scarab, como prospector na Lua, seja o primeiro explorador a procurar em locais como crateras e a tentar mensurar a quantidade de minerais e voláteis como água e oxigênio que possam estar naquele solo. Operar no escuro levanta uma grande questão. A maioria dos objetos artificiais no espaço usa energia solar, mas as crateras polares são tão profundas que a luz solar não alcança as partes mais baixas. Assim, o Scarab é acionado por um radioisótopo. Esse motor mini nuclear mantém as coisas ativas. Ele fornecerá mais de 100 watts de energia, apenas o suficiente para ligar uma lâmpada. Mas com somente 100 watts de energia, o Scarab ainda precisa ser forte o suficiente para perfurar 1 metro do solo congelado das crateras. Então o chassi deve pesar 250 quilos para ter peso suficiente para superar a gravidade reduzida da Lua e as forças de torque criadas pela perfuração em solo tão duro. O Scarab tem o formato de perfuração central. Literalmente, a broca fica no centro do robô. O robô foi projetado para ser capaz de realizar lentamente a perfuração deste material muito gelado e seco.
Mas talvez a característica mais interessante do Scarab é a sua habilidade de ir de um local de perfuração rochoso para outro autonomamente. Com o Scarab, nós usamos scanners a laser para modelar o terreno e construir o modelo topográfico. E assim, o próprio robô pode interpretar esses modelos para determinar aonde ir. Ele também se locomove sobre rodas especialmente projetadas, já que um pneu chato poderia levar a pique toda a missão. Elas se chamam Twills. Não há câmara interna, não há pneus, não há ar dentro dele. Ele tem uma banda de rodagem rígida e depois esses raios flexíveis. Isso é importante porque, na Lua, não queremos usar pneus cheios de ar. E também na Lua, não queremos usar pneus que vão enrijecer quando esfriarem. O Scarab está à altura do desafio? Parece que ele foi projetado para lidar com todos os ambientes extremos que a Lua possa ter. Mas primeiro ele tem que ser aprovado pela equipe da NASA. E isso significa passar em um futuro teste de campo no vulcão Mauna Kea, no Havaí, em um terreno que é semelhante ao da Lua. Falhar no Mauna Kea pode mandar os projetistas do Scarab de volta para as suas pranchetas. Mas talvez a peça mais importante que o equipamento Scarab tem é a carga útil que ele foi projetado para carregar, o Resolve. Este é o nome do sistema que testará as amostras de solo atrás de hidrogênio, água e oxigênio. Esse é o equipamento que determinará se minerar a Lua vale a pena ou não. O primeiro passo para minerar na Lua com sucesso é enviar um robô autônomo para fazer uma prospecção da maneira antiga. Em Pittsburgh, o projeto Scarab da Universidade Carnegie Mellon será testado para ver se ele faz os movimentos certos. Mas o Scarab é só o músculo que coleta a carga útil e importante do solo para teste. A centenas de quilômetros de distância no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, sua carga útil crítica chamada Resolve está sendo preparada para seu próprio e maior teste. É uma experiência de múltiplos objetivos. Ele foi projetado não só para procurar gelo, talvez nas crateras permanentemente danificadas da Lua, mas também testar a habilidade de fazer oxigênio a partir do rególito da Lua. Resolve é um forno movido a energia nuclear, projetado para aquecer as amostras de núcleo fornecidas pela perfuração do Scarab para liberar gases também conhecidos como voláteis de diferentes elementos no solo, como oxigênio e hidrogênio. Nós perfuramos cerca de 1 metro e coletamos uma amostra de núcleo. Chegamos e descarregamos uma parte disso num triturador, para triturá-lo e até ficar bem fino. Então, o aquecemos até 150 graus Celsius e procuramos voláteis na medida em que são liberados. Se o Resolve detectar voláteis como oxigênio e hidrogênio no solo congelado, um novo mundo pode se abrir na Lua. A Lua pode vir a ser um grande centro comercial, um porto intergaláctico movimentado, onde tanto a indústria pública quanto a privada podem prosperar. Estão justificando a construção de uma infraestrutura que consiga mantê-los na Lua. Estamos aqui num porto, por exemplo. E nesse porto tem navios com containers carregando coisas para dentro e para fora que vão para todo tipo de lugar. Existem atividades governamentais em andamento aqui, existem atividades privadas em andamento, existem navios de transporte, cassinos e cruzeiros entrando e saindo. Todas essas coisas juntas criam um argumento econômico e viável para que este porto exista. O mesmo pode acontecer com a Lua. Mas antes da Lua se tornar um porto espacial movimentado, a NASA precisa primeiro executar mais 2 passos do processo de mineração, a escavação e a extração dos recursos. A procura por minas na superfície aqui da Terra poderia fornecer as respostas para uma mineração bem-sucedida na Lua. Quando falamos de um processo de colônias lunares em larga escala, é preciso observar muito mais a situação da mineração na Terra, principalmente a mineração de superfície. Observando uma mineração a céu aberto na superfície na Terra, o engenheiro espacial Angel Aboud-Madry pôde facilmente ver as semelhanças e diferenças entre minerar aqui e na Lua. Ele, junto com cientistas da Escola de Minas do Colorado, são especialistas em técnicas de mineração em larga escala. Essas operações de mineração a céu aberto na Terra assemelham-se ao que acontecerá numa grande cratera na Lua.
Ao contrário do que nós vemos aqui, camadas e camadas de montanhas sendo escavadas com equipamento de grande porte, na Lua teremos uma operação muito compacta. O Bucket Ladder é a tecnologia da próxima geração em termos de escavadeiras lunares. À primeira vista, os protótipos das escavadeiras lunares podem parecer totalmente ridículos se comparados com o tamanho das escavadeiras da Terra. Mas a realidade do meio ambiente lunar faz de um projeto de caçamba pequena e de movimento lento a escolha perfeita para manipular o rególito. Temos uma caçamba, uma área muito maior que coleta terra, e então ela é transportada para o alto do braço, onde ele descarrega o solo dentro de um compartimento de coleta. Assim que o solo é descarregado no compartimento de coleta, ele se abre e o descarrega dentro da usina de extração. Diferente das máquinas de superfície da Terra que perfuram o solo a fundo, as escavadeiras lunares terão que deslizar sobre a superfície do rególito, onde a maior concentração de partículas de raios cósmicos, ventos solares e micrometeoritos estão incrustados no solo. E essas escavadeiras devem ser especialmente projetadas para manipular o rególito, porque o rególito não é como o solo da Terra. Ele se parece com cacos microscópicos de vidro. Sua poeira é mais fina do que o pó de talco e, quando agitada, levará um bom tempo para se acomodar no solo, já que a gravidade da Lua é apenas 1/6 da gravidade da Terra. Não é como caminhar sobre a areia da praia. É como caminhar sobre caquinhos mínimos de vidro, que fará da operação de escavação e da mineração na Lua uma missão muito difícil. Não é como se estivesse escavando areia. Na verdade, é preciso penetrar no material. O fato é que a superfície da Lua vai ficando cada vez mais densa na medida em que se penetra mais na superfície. Será preciso escavar com mais força, mesmo sendo material solto. É como perfurar em gelo ou rocha. E se as estimativas atuais se mostrarem precisas, escavar rególito suficiente para encontrar algumas moléculas de recursos valiosos significa escavar uma área do tamanho de uma quadra de basquete. E mesmo se alguém desenvolver uma escavadeira que consiga escavar toneladas de rególito dia e noite no rispe do meio ambiente lunar, ainda existe mais uma etapa no processo de mineração, e é a mais crítica de todas, a extração. No laboratório de segurança máxima escondido nas montanhas do Colorado, esses cientistas acreditam que podem chegar a uma forma com bom custo-benefício para extrair elementos do solo e torná-los utilizáveis pelos seres humanos. E sim, tirar água e oxigênio do solo lunar parece algo saído de um filme de ficção científica. Mas esses cientistas acreditam que são capazes de desenvolver essa ideia aparentemente louca. No laboratório de segurança máxima no Colorado, uma equipe acredita ter inventado uma máquina que solucionará os problemas da escavação e necessidades de extração da mineração na Lua. Os cientistas no Laboratório de Tecnologia Espacial Lockheed Martin estão se preparando para revelar pela primeira vez um sistema que eles dizem que não só escava uma grande quantidade de rególito, mas também extrai oxigênio de suporte à vida. O protótipo revolucionário é chamado de Pilot. Pilot é um ponto central para a produção de oxigênio que chegará à sua própria plataforma. A coisa toda poderá ser independente, então. Na verdade, teremos a escavadeira robótica aqui, a própria escavadeira sobre isso. E nós a deixaremos sobre o solo, e ela circulará e coletará o solo e o trará de volta para ser processado pela usina de produção. O que torna o Pilot perfeito para as colônias lunares é que ele terá a habilidade de pousar em qualquer lugar na Lua autonomamente, indo a qualquer lugar onde o equipamento de prospecção mostrou altos níveis de oxigênio ou a água presos no solo lunar. O componente da escavadeira Pilot tem um design de roda de caçamba. Ela corta em fatias o rígido rególito com uma série de pequenas lâminas. As lâminas levam lentamente o rególito para dentro da caçamba inclusa para impedir a criação de poeira inoportuna. Uma vez carregada, a escavadeira retorna à espaçonave, descarregando o solo lunar dentro de um depósito. Depois, a importantíssima fase de extração de oxigênio se inicia. Pegue o solo e erga-o nessa caçamba. Ele será colocado dentro do reator através dessa verruma. A verruma então descarrega um material que está dentro do reator, que está dentro deste recipiente a vácuo. O calor intenso quebra as ligações moleculares que mantêm os diferentes elementos unidos no rególito. Tudo bem? Lá vamos nós. É muito legal. O recipiente a vácuo então gira. O solo dentro dele é aquecido a 1000 graus Celsius e se combina com hidrogênio, fazendo a água. Esses gases são circulados dentro dessas bombas e esses tanques, e então são condensados neste lado do reator.
Criar água ajuda a retirar o oxigênio do solo e, obviamente, os colonos podem usar a água se for preciso. Mas a função principal do Pilot é separar o hidrogênio do oxigênio de novo para capturar o oxigênio para a respiração. Depois, o hidrogênio é reciclado para que possa ajudar a retirar cada vez mais oxigênio de cada porção de rególito. Esta usina faz oxigênio suficiente para atender todas as necessidades de um astronauta, que é de cerca de 1 quilo por dia. O Pilot definitivamente é muito promissor no sentido de tornar as colônias lunares uma realidade. Mas antes do Pilot ou qualquer outro equipamento ser indicado para ir para a Lua, ele precisa passar pelo principal teste de campo. Mauna Kea não entra em erupção há 4.000 anos, mas evidências de sua destruição estão em todos os lugares. O terreno está repleto de rochas e escombros cuspidos pelas explosões vulcânicas. Algumas explosões foram tão poderosas que atiraram lava a milhares de metros no ar, criando bombas de lava. Essa é uma bomba de lava. Essa coisa foi quase orbital. Como a Terra, a Lua também foi vulcanicamente ativa, mas há bilhões de anos. As regiões escuras que você vê, o mar, são na verdade campos de lava que vazaram da Lua quando ela era quente. E isso é o que temos aqui no Havaí. É um tipo único de solo que só os vulcões podem criar. É incrível como tudo aqui é fino. Em outros lugares existem cascalhos. Mas isso é muito fino e extremamente seco. Muito pouca matéria orgânica também. Em agosto de 2008, a equipe da NASA percorreu os vulcões para escolher locais para os exaustivos testes de campo do equipamento de mineração lunar. Se ficarem convencidos, o Scarab, o Pilot ou o Resolve podem fazer história e serem as primeiras máquinas a minerar na Lua. Isso a 3.050 metros de planícies rochosas, crateras profundas e cinza vulcânica, tudo combinado para criar o percurso de obstáculos perfeito de mineração lunar. E se tanto a combinação do aspecto do terreno como também do material, eles atendem às nossas necessidades para este teste em particular. Novembro de 2008. Uma equipe maior volta com os protótipos e outros tipos de equipamento em potencial para a Lua. Será o momento decisivo para o Pilot, o Resolve e o Scarab. Quando os testes de campo começam, algumas máquinas provam ser inúteis. Mas o Pilot é capaz de coletar terra e processá-la. E o Scarab é capaz de manobrar em terreno irregular e em crateras profundas com suas rodas que carregam com sucesso o Resolve. Quando a equipe termina, estão todos animados com os resultados. Se os protótipos conseguirem consistentemente superar este terreno irregular, eles poderiam ter o necessário para sobreviver no meio ambiente lunar. Mas talvez o maior problema que a NASA enfrenta é simplesmente voltar da Lua em primeiro lugar. Discovery. Está chegando o fim do dia do desafio de escavação de rególito e as máquinas de mineração experimentais estão com grandes dificuldades de tração na superfície lunar simulada. 3, 2, 1, começar. A textura do simulador e a navegação ao redor das formações rochosas são obstáculos que as equipes aparentemente não conseguem superar. Bom, para mim parece difícil. Mas ele escavou a Terra muito bem. O problema em ir para o espaço é que não existe uma segunda chance. Quando fomos para Marte, e fomos bem-sucedidos nessa última vez, foi somente porque nós simulamos o pouso literalmente milhares de vezes, incluindo cada problema concebível. De fato, a 10ª e última equipe do dia tenta ver se seu protótipo tem o necessário para minerar na Lua. E como todas as outras equipes, a máquina deles falha na tarefa aparentemente simples de simular o descarregamento de solo lunar no depósito. Isto é um grande prêmio. É sim, Temos $500 mil à vista para o vencedor. E essas equipes trabalharam duro, mas avançaram um pouco. É um lembrete rigoroso dos muitos obstáculos a superar para prospectar, escavar e extrair recursos na Lua. Instalar uma colônia lunar permanente é um desafio tão intimidador e complexo quanto qualquer outra missão na história da exploração do espaço. Até hoje, nós não temos a tecnologia necessária para viver da Terra de outro mundo alienígena. Contudo, está chegando e está chegando bem mais rápido.
Até mesmo o básico a que nos acostumamos na Terra, estradas, escavadeiras, suprimentos, alojamentos, tornam-se quase impossíveis de criar quando se trata da Lua. Mas se o homem conseguir ultrapassar esses obstáculos, uma oportunidade nova e revolucionária nascerá. Uma colônia lunar sustentável poderia existir no espaço onde os colonos poderiam viver às custas da Terra. E essa colônia poderia crescer e ser uma cidade lunar permanente onde os viajantes galácticos poderiam parar para obter mercadorias para viagens espaciais. A Lua se torna um posto de gasolina e depósito de suprimentos para todo o sistema solar. Talvez possa até solucionar os problemas de energia do mundo, fornecendo uma fonte à mão de hélio 3 para alimentar as usinas da Terra com energia totalmente limpa. Mas isso tudo começa com maquinaria adequada e uma forma de se chegar lá. Com o ônibus espacial prestes a ser aposentado, a NASA trabalha rapidamente para terminar um novo foguete que possa levar humanos para a superfície da Terra. O Constellation é o programa norte-americano para reenviar humanos além da nossa órbita até a Lua e possivelmente a destinos como Marte. O programa Constellation é muito mais robusto do que foi na época do Apollo. Nossos objetivos são explorar a Lua globalmente, o que significa que precisaremos de foguetes e espaçonaves muito maiores para conduzir essas missões. O novo programa de exploração da NASA envolve 2 foguetes novos. Ares 1 é um foguete mais compacto preparado para transportar humanos até a Lua e voltar. O Ares 5 é seu complemento, um foguete pesado com espaço para carregar escavadeiras e outros materiais de mineração lunar. Mas ir a diferentes regiões da Lua significa que o local de pouso nem sempre terá uma superfície plana para aterrissagem. Pousar na Lua é um risco muito significativo. Precisamos evitar coisas como crateras, pedras que podem estar na superfície. Assim, evitar crateras e pedras é importante. Nós precisamos levar em consideração onde a base ficará. Por exemplo, quando a nave pousar, levantará terras e pedras e temos que nos assegurar de que a base esteja suficientemente distante para não sofrer danos. Esta nova geração de foguetes introduzirá uma era inteiramente nova de exploração, tanto na Lua quanto além. Os objetivos da ida para a Lua foi científico e econômico, mas também foi para examinar formas que possivelmente usaremos para ir até Marte. Minerar a Lua é a chave para estabelecer e expandir a colônia lunar. Mas como uma cidade criada no deserto ou um pequeno cais que cresce e vira um porto movimentado, isso tem que se justificar economicamente. Se a NASA vai retornar à Lua e torná-la viável, nós temos que criar uma infraestrutura industrial que seja o mais lucrativa possível em vários setores da nossa economia aqui e na Lua. A vontade está lá e a visão. É um sonho que se aproxima da realidade a cada geração. Esse conceito de minerar a Lua, que era muito futurista algumas décadas atrás, está finalmente se tornando realidade. Outra realidade é que essa nova missão de retorno à Lua eletrizou os cientistas como nenhuma outra missão em 40 anos. É a chance de tentar algo totalmente novo que a NASA ou qualquer outro órgão tenha feito antes. É uma coisa que pode fazer diferença na forma como exploramos a Lua e Marte. E é algo que eu acho que tem eco no povo norte-americano. A ideia de pioneirismo está embutida na nossa cultura. Eu acho inevitável que vá haver exploração e avaliação dos recursos na Lua e encontraremos formas de usar esses recursos para que possamos estabelecer as bases lunares e então nós nos deslocaremos para outros planetas. Versão brasileira Audiocorp.